Oi, gente, vamos resolver essa outra questão aqui da ficha, tá? A de número 5. Ela fala assim: João contou a Pedro que havia aplicado 3.200 pelo prazo de 6 meses a juros simples a uma taxa I e havia conseguido R$ 960 de lucro. Esse lucro aqui a gente já pode perceber que é justamente o que a gente considera juros, né? O lucro, nesse caso, é o próprio cálculo para juros que a gente calcula. Pedro então aplicou as suas economias pela mesma taxa e a juros simples por um ano erro de digitação, tá, gente? Desculpa. 1 ano e 2 meses. E aumentou suas economias em 3.500. Pode-se concluir que as economias de Pedro eram de. Então, vê só, vamos começar aqui com o João, tá? João aplicou aqui, vamos considerar aqui João. Isso aqui vai confundir com juros, né? Então, vou botar aqui João. João, ele tinha um capital inicial de R$ 3.200. E ele teve um tempo, né, de 6 meses para aplicar esse dinheiro a uma taxa que ele chamou de I, que a gente desconhece. Mas ele disse que o lucro, que eu já falei para vocês, que é justamente os juros de João, é de R$ 960. Aí vamos descobrir primeiro essa taxa? Quando a gente anota assim, fica fácil, ó, a gente descobrir qual fórmula a gente vai usar, apesar de que numa questão de juros simples fica meio óbvio, mas se fosse uma questão mais complexa, a gente poderia perceber, né, pelo que a gente tem de informação, qual fórmula a gente pode usar e o que a gente quer encontrar, né? Então, por isso que eu gosto de anotar, principalmente no comecinho, esses dados. Aí, bora lá. Juros é igual a CIT. Vai ser 960 é igual a 3.200 vezes uma taxa vezes a quantidade do tempo. Então, isso aqui que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, vai ser 960 dividido por 3.200 vezes 6. Aí, vamos lá. Já expliquei para vocês que quando eu faço isso aqui, na verdade, eu estou dividindo o que tem aqui em cima por 10 e o que tem aqui embaixo por 10, não é isso? Beleza. Aí, agora, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu divido 96 por 32 ou eu divido por 6? Vê só. Eu gosto de fazer assim, ó. Pensem comigo. Vou pegar esse 96 e vou botar aqui. 96, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 60 mais 36, não é isso? Aí eu posso botar esse número ali em cima dessa forma. Eu vou substituir 96 por 60 mais 36, beleza? Só que é uma soma, tá? É uma soma. Eu não posso pegar 60 e dividir por 6 e vai dar 10, tá tudo certo. Não. Quando eu tenho uma operação de soma ou subtração no numerador, eu tenho que dividir ambos os números pelo que está em um dos denominadores, porque aqui é uma multiplicação, tá? Se fosse aqui também uma soma, aí eu não poderia fazer isso. Mas, por exemplo, como eu tenho uma soma no numerador e uma multiplicação no denominador, o que acontece? Toda vez que eu tenho soma ou subtração, eu tenho que fazer a operação dos dois números. Mas toda vez que eu tenho multiplicação ou divisão, eu posso escolher só um dos números para fazer o cálculo. Então, vê só. Eu vou botar aqui embaixo, ó. Eu vou trocar 96 por 60 mais 36. E aqui embaixo eu vou botar 3.200 vezes 6. Como eu falei para vocês, como eu tenho uma soma aqui em cima, eu vou fazer a divisão, né? Porque isso aqui não é a divisão. Eu vou ter que fazer a divisão nos dois números. Mas como aqui eu tenho a multiplicação, mas também vale para a divisão, eu só vou fazer essa divisão do número de cima pelo de baixo usando um dos números, tá? É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Quanto é 60 dividido por 6? 10. Então, aqui, ó, vou botar assim. Aqui dá 10. E quanto é 36 dividido por 6? Isso aqui você tem que saber de cor, tá, gente? São números quadrados, né? 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado, é 36. Você já tem que saber de cor. Então, 36 dividido por 6 vai dar o próprio 6. Então, 10 mais 6, 16, tá? Isso aqui leva um tempinho, mas vocês batendo o olho em 96, vocês já percebem. Eita, esse número com certeza é múltiplo de 6. Eu posso pegar 60 dividido por 6 dá 10, o que sobra, 36 dividido por 6 dá 6, 10 mais 6, 16. Isso é com o tempo. Eu gosto desse método para ajudar no cálculo, mas vocês que sabem, tá? Se usam ou não, depende da facilidade de vocês
por esse método. Aí, bora lá. Então, eu tenho 16 agora dividido por 3.200. É 3.200, né? É 3.200. Aí fica fácil, ó. 32 é múltiplo de 16. Então, eu vou pegar 16 e dividir por 16, que vai dar 1. E 32 dividido por 16 vai dar 2. Então, na verdade, eu tenho 1 dividido por 200. Eu poderia até deixar assim, porque eu vou ter que usar essa taxa para trabalhar ainda com o que Pedro vai fazer com o dinheiro. E assim, eu vou ter que fazer outro cálculo. E se eu fosse fazer essa divisão, ia dar um número decimal, né? Que é uma taxa, e a taxa é a porcentagem, e porcentagem geralmente, na maioria das vezes, é um número decimal, né? Então, assim, eu preferia, na hora do cálculo, não mexer nesse número, considerar a taxa 1 sobre 200. Mas você pode fazer a divisão, tá? No caso, ó, 1 dividido por 100, por que 1 dividido por 100? Porque 200 não é a mesma coisa que 2 vezes 100. Então, eu vou pegar 1 e dividir por 100. Vai dar 0,01, tá? Aí, agora, eu vou pegar esse 0,01 e dividir por 2, porque sobrou 2, né? Não é 2 vezes 100? Aí, 1 dividido por 2 dá 0,5. Aí, vai ficar 0,005, tá? Que é a mesma coisa que 0,5%. Ok? Mas, assim, como eu falei pra vocês, eu prefiro trabalhar com um número assim, do que aquele número quebrado decimal, tá? Aí, bora lá. Pedro, então, aplicou as suas economias pela mesma taxa aí, que é 1 sobre 200, e aumentou suas economias em 3.000, durante, né, 1 ano e 2 meses, ou seja, 14 meses, e aumentou suas economias em 3.500. Como eu falei para vocês, esse aumento deles é justamente o valor dos juros. Aí, bora lá. O capital inicial de Pedro, ele não diz, eu vou chamar de X, que é o que a gente quer descobrir, né? Ele quer saber, ó, que as economias de Pedro eram de. Então, ele quer saber qual era o capital inicial de Pedro, que eu chamei de X. O tempo, 14 meses, que nem eu falei pra vocês. E a taxa, ela já tá ao mês, tá, gente? Se lembre que na primeira situação, o tempo tava em meses. Então, eu vou achar a taxa também ao mês, tá? E a taxa é 1 sobre 200 ao mês. Aí, bora lá. Juros. Ah, sim. E os juros, né, que é o lucro dele, é de 3.500. Vocês já sabem a fórmula, né? Então, já vou botar direto. Juros, que é 3.500, é igual a capital inicial, que é X, vezes a taxa, que é 1 sobre 200, vezes o tempo, que é 14. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, X vai ser igual a 3.500 vezes 200, que está dividindo, né? Dividido por 14, que estava aqui multiplicando. Aí, bora lá. Eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Aqui em 200, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Eu posso dividir o 2 por 2, que vai dar 1. E o 14 dividir por 2 vai dar 7, tá? Aí, vamos lá. X vai ser igual a 3.500 vezes 100. Isso aqui vai dar 350.000 dividido por 7. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho 35, né, vezes 10.000 dividido por 7. Aí, vamos considerar aqui que eu tenho exatamente isso que eu falei pra vocês. 35 vezes 10.000 dividido por 7. 35 é um divisor de 7, né? Inclusive, 7 vezes 5 dá 35. Então, 7 dividido por 7 dá 1 e 35 dividido por 7 dá 5. Logo, isso aqui dá 50.000. Então, gabarito. Eita, eu acho que eu errei alguma coisa na hora da resolução. Eu botei algum zero a mais em algum lugar. Deixa eu olhar aqui com vocês, bora lá. Juros, 960. Capital inicial, 3.200. Aqui tá 6. Beleza. Ah, foi esse zero aqui que eu não tirei, tá vendo? Então, aqui é 1 sobre 20. Realmente, eu ia considerar 1 sobre 20 aqui ainda, né? Enfim, não tem problema. Ó, aqui ao invés de 100 vai ficar 10. Aí aqui vai ficar 3.500 vezes 10.
né? Que no caso vai ser 35 mil. Aí, 35 mil é a mesma coisa que 35 vezes 1.000. E, no caso, 35,7 deu 5. 5 vezes 1.000 vai dar 5 mil. Agora sim. 5 mil, gabarito, letra E. E é isso, gente. Espero ter ajudado, tá? Eu gosto de, além de resolver a questão, trazer esses métodos de resolução, porque eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de fazer o cálculo. Eu acho que, às vezes, até entende o assunto, mas na hora de fazer o cálculo, encontra muita dificuldade. Então, assim, esses são métodos que eu encontrei ao longo da minha experiência para resolver a questão mais rápido. E agora pode parecer complicado, né? Mas você vai se acostumando e isso facilita muito a hora do cálculo. Então, assim, vocês veem o jeito que se sentem mais confortáveis para usar para resolver a questão, tá? E é isso. Espero ter ajudado e um cheiro.